Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Maria Helena, eu vou falar um pouquinho aqui, mas não vou falar tudo, tá? Pra não... Você fique atenta lá, então, por favor, no podcast, que lá eu vou falar tudo sobre o tal do bife. Mas, o que eu vou te dizer, então? O bife, ele fica seco e duro, não importa muito a carne, né? A carne que você tem em casa, quanto mais macia, quanto mais cara, isso aí importa sim. Mas o método de cozinhar, de grelhar ela ou de fritar ela na frigideira, de assar ela, é muito mais importante, tá? Lógico, se você tem uma peça, um bife de uma carne de segunda ou de terceira, vai ficar duro, porque em geral toda carne é músculo, tá? Então vai acabar ficando duro. Mas quando a carne tem gordura junto, ela não vai ficar tão dura, tá? E outro aspecto é no caso, o filé mignon, tá? Para quem gosta de comer carne bem passada, tem um problema, tá? Porque a carne bem passada, ela tende a ficar mais dura e mais rígida, não importa se ela é um filé mignon ou se ela é uma carne de segunda, tá? Assim como eu posso fazer uma carne de segunda ou de terceira ficar bem macia usando a técnica correta, eu também posso estragar um filé mignon que é bem macio por natureza, cozinhando ele de forma errada, tá? E o que dá para colocar ainda? Quando uma carne tem um teor de gordura entre as fibras, né? Ela é uma carne gordurosa. Quando você preparar ela vai ficar mais macia, porque tem gordura ali no meio, se você cozinhar do modo correto. E quando a carne não tem gordura, como é o caso do filé mignon, né? A picanha também, quando você cozinhar ela, ou assar, ou grelhar, ou fizer na churrasqueira, ela tende a ficar dura quando você fizer bem passada. Por quê? Porque quando você passa do ponto, você vai acabar secando ela, né? O que deixa a carne suculenta e macia é o líquido que tem dentro, seja ele ou em forma de gordura ou o líquido natural, né? A umidade natural da carne. Então, essa aí é a péssima notícia para quem gosta de comer carnes bem passadas. Eu era um apaixonado por comer carnes bem passadas, né? Até hoje, quando possível, eu faço. Mas eu aprendi com o tempo a comer certos tipos de carnes mal passadas, né? Então o filé mignon, exemplo, se você fizer um bife de filé mignon na chapa, você tem que fazer ele no máximo ao ponto, né? Que seria o nível médio, né? Ele ainda está vermelhinho por dentro, não está cru,
ainda conserva boa parte da sua umidade interior, mas ele vai já estar perdendo aquela umidade e ele já vai começar a ficar duro. Então, esse para mim, no meu caso, é o meu máximo que eu consigo comer de mal passado. Tem gente que adora comer mal passada, quase crua, e para esses tipos de carne como o filé mignon é excelente, né? A carne vai continuar com a sua umidade natural e o sabor também altera um pouco quando ela é mais passada ou menos passada. É isso que eu tenho para dizer então por enquanto, tá bom? Um abraço para vocês. Oi, chefe, muito obrigada, tá? Eu confesso que eu amo, sou apaixonada por carne mal passada, não quase crua, mas aquela carne bem passada eu não gosto, eu acho ela seca, não é suculenta. Muito obrigada pela dica e um bom dia para você. Aí pessoal, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Bacana você, chefe Kaiser e Helena, obrigado aí pelo assunto que vocês trouxeram à baila aí. Eu vou usar isso aí como já início aí do Ouvinte Solta a Voz essa semana, tá ok? E vamos que vamos. A questão da carne aí, eu também concordo que realmente a carne mal passada é muito mais saborosa, mas infelizmente nós temos que tomar cuidado aí com um elemento chamado solitária, né? Para carnes de porco e de vaca, bovinos e suínos, que é a Taenia solium e Taenia saginata. O problema maior é esse. Eu, apesar de gostar da carne macia, eu acho que não vale a pena o risco não, viu? Principalmente carne de porco aí, mas também tem incidência de carne de vaca. Então, ou bovino, né? Desculpa, pode ser novilho também. Mas eu acho que não vale a pena o risco não. Eu prefiro minha carne bem passadinha, porque o preço a se pagar é muito alto, né? E é isso, vamos tocar o barco aí e viva a culinária! Oi, Maria Helena do Rio de Janeiro. Quanto aos cuidados, né, com a carne, qualquer tipo de carne, realmente a gente tem que ficar muito atento. Mas como geralmente nós compramos tanto a carne bovina, suína ou de frango, né, a galinha, de supermercados, né, e vem ali a procedência dela, então a gente fica até um pouco mais tranquilo. Confesso que eu não sou muito fã de carne de porco, raramente eu compro, mas tanto a carne de porco quanto o peixe e o frango, eu tenho um cuidado muito especial. Eu sempre tempero de véspera, né? Então é o famoso vinhadalho, né? Que vem de origem portuguesa. Lá em Portugal, a carne, principalmente a carne de porco, ela era conservada durante dias, curtidas no vinho, né? Com alho, pimenta, todos os temperos. Aqui no Brasil, quando eu preparo carne de porco, frango ou peixe, eu tempero com vinagre, principalmente vinagre de maçã. Eu sei que o vinagre aqui no Brasil ainda é pouco consumido em comparação, né, com os países da Europa. Só que o vinagre na alimentação ele tem inúmeros benefícios. Ele possui qualidades antissépticas e antibióticas e outras, principalmente o de maçã, por possuir menos acidez, e ainda ajuda a queimar calorias de um modo mais eficiente. Também uso no preparo dos temperos a pimenta do reino. Por quê? A pimenta do reino, ela é antibactericida, tanto que na época lá das grandes navegações, onde eles iam buscar as especiarias na Índia, a pimenta era a mais valorizada, tanto que ela era vendida a peso de ouro. Por quê? Com vamos dizer assim, a proximidade do inverno, né, os senhores feudais, né, os mais abastados, os mais ricos, mandavam os empregados matar toda a caça, porque durante o inverno não se pode caçar, não sair das casas. Então, todos os animais eram abatidos, mas eles tinham um problema. Apodreciam, porque não tinha outra forma de conservar, como nós temos hoje, os freezer, né? Então, aí eles perceberam que temperando com pimenta, a carne não apodrecia, não se deteriorava. Então, eles passaram a usar muita pimenta. Ficava um gosto meio ruim, assim, né? Porque ficava muito ardida, mas conservava os alimentos com mais eficácia. Mais uma curiosidadezinha, Maria Helena, do Rio de Janeiro. Então, mais uma curiosidade sobre a pimenta do reino. Na época aqui do período colonial, ela era conhecida como pimenta de Portugal.
Olha, oi Cris, na minha casa eu uso todos os temperos, tanto que eu tenho aqui açafrão, eu tenho orégano, páprica doce, alecrim, manjericão e pimenta calabresa, né? Além daqueles outros que eu já te falei, gengibre. O único tempero que não entra na minha casa é justamente o cominho, porque me faz um mal terrível no meu estômago, eu não sei o que acontece. Eu tenho intolerância ao cominho. De resto, entra tudo, louro, todos os temperos que você possa imaginar. Páprica doce, como eu falei, também a páprica picante, eu uso todos eles. E eu acho que a comida temperada com antecedência, ela fica muito mais saborosa. A carne de vaca eu gosto, sim, mas também eu tenho um uso restrito, né? Eu tenho um uso restrito aqui em casa. Por acaso, eu e meu filho temos mais ou menos os mesmos gostos, então para mim fica muito mais fácil. A gente come muito peixe, hoje mesmo eu preparei, e frango. Carne de porco é muito, mas muito raro entrar aqui em casa. Mas legal que a sua família, que vocês também façam uso desses temperos e tenham esse cuidado com a alimentação. Só para lembrar também, eu costumo usar, quando eu vou usar alimentos crus, né, as verduras, para fazer salada, eu normalmente lavo bem lavada, folha por folha, coloco numa tigela, coloco um pouco de água e acrescento vinagre. E deixo alguns minutos ali, depois sim, eu escorro e faço o tempero que eu quero. O mesmo procedimento eu faço com as frutas, com casca, que a gente consome a casca. Eu lavo antes, principalmente uvas, morangos, eu coloco nessa imersão de água com vinagre. Olá pessoal, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo, tudo bem com vocês? Então, hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro, né? 16 horas e 30 minutos. Como nós já temos alguns assuntos aí que já foram deixados aí pelo chefe Kaiser, Maria Helena e o pessoal aí, já temos material aí para darmos seguimentos ao ouvinte Solta a Voz essa semana. E eu tenho mais um tema aqui que eu quero lançar. Não sei se vocês estão acompanhando aí pelas redes sociais e pelos grandes portais da internet aí. Logo teremos aí novamente o Big Brother, né? Cara, eu fico me perguntando o que leva a emissora a manter esses reality shows ainda. Puta, uma plataforma totalmente defasada, uma plataforma já esgotada, já deu no saco de todo mundo isso aí, certo? Eu não sei se vocês compartilham disso. Poxa, o mesmo emburrecimento novamente, uma coisa onde você fica olhando todo mundo lá naquela casa, aquelas briguinhas, e não sei o que lá, aqueles namorico, que fulano ficou com ciclana, e que fulano brigou com fulana, e bababá. Pô, galera, pelo amor de Deus, pô, vamos ver por que a gente não recebe coisas mais interessantes pra ver, cara? Sabe, antigamente a gente via Globo, SBT, existiam filmes, eles compravam filmes. Agora, por economia de valores, que comprar direitos de exibição de filmes, obviamente é caro pra caramba. Hoje você não vê, hoje só vê reaproveitamento de atores. Você vê atores mirins aí que ganham metade, os atores mais famosos e ótimos em seus papéis estão cada vez mais raros. E agora os atores mirins, atores juvenis aí ocupando espaços aí, e ao mesmo tempo que você vê esses atores em novelas, você vê os atores em séries que são lançadas pelas próprias emissoras, e fica aquela reciclagem e reutilização de atores sempre iguais, cara. E agora volta de novo esse Big Brother na nossa goela, daí a pouco vem a Fazenda de novo, e de a pouco vem não sei o que lá. Poxa, galera, já deu, né? Pelo amor de Deus, eu não assisto TV, minha televisão, YouTube e internet, já tá o notebook conectado na tela do computador, mouse e teclado sem fio. Essa é a minha TV, essa é minha central de entretenimento, sabe? Então, poxa, a gente vai procurar o que quer para assistir, nós temos Netflix, nós temos um monte de coisa aí, e o pessoal das redes abertas ainda continuam insistindo nessa mesma baboseira de sempre.
Sabe, Faustão domingo, quando não é Faustão você pega outro programa lá de outro canal lá, de sei lá como é que chama aquele rapaz lá, da tarde lá da Record, e a tarde não sei o que lá, e Eliane, isso e aquilo, tudo igual, galera. Pelo amor de Deus, será que eles não estão vendo que estão perdendo cada vez mais? Ou será que eles percebem que a classe mais, vamos dizer assim, menos favorecidas, que mesmo assim tem lá uma televisão de 50 polegadas, se matam para comprar uma televisão para assistir essas porcarias, ou seja, emburrecimento em massa, né? Bom, é isso, galera. Se for mais um desabafo aí, deixe suas opiniões aí pra gente amanhã lá para umas 16 horas, sexta-feira, né? Encerrarmos aí o Ouvinte Solta a Voz dessa semana. Um abraço a todos. Oi, Neto. Maria Helena, Rio de Janeiro. Essa questão do Big Brother, penso da mesma forma que você. Aquilo é um programa onde mostra o pior lado do ser humano, onde valores morais, educação, ética não tem lugar. Esse tipo de programa, na minha opinião, é voltado para um público menos esclarecido e fico com a sensação que todas as emissoras têm o intuito de alienar a população para que ela continue anestesiada e engula todo o lixo cultural que as TVs nos impõem. Alguns seriados nacionais retratam pessoas com mentes doentias. Só pelas sinopses já te dão a prévia. Eu nem perco tempo assistindo. Os pais estão permissivos, não filtram o que é próprio para as crianças. Elas se tornam adultas antes do tempo, queimam etapas, fazem uso de vocabulário de baixo calão. Eu sempre filtrei o que o meu filho podia ver e ouvir. Então, eu acho que essa reeducação, né, tem que vir de casa, começar em casa. Uma boa tarde para todos. Oi, aqui é o Pensador Louco de Santa Catarina. E falando sobre essa questão do BBB, da insistência da Globo, de outras redes de televisão ficarem insistindo em reality shows e similares. Na verdade, eu concordo com o Neto em achar que isso está defasado, mas a TV aberta no Brasil, de forma geral, ela já é defasada desde quando foi criada. Nada aqui dificilmente foi original na TV aberta, era tudo cópia, às vezes o famoso pastap de programas que davam certos em outros países e replugados aqui, repaginados aqui para serem o pão e circo da classe média baixa brasileira. Mas na verdade, e olha que eu estou incluso nesse grupo, na verdade, nada disso é feito para enriquecer a cultura da população. A gente vive, e novela eu acho que pode ser o único meio mais antigo de produção cultural na TV brasileira, se é que cultural se aplica, os reality shows, eles não são mais do que novelas da vida real, é o que o povo, o que as emissoras querem que o povo goste, o que as emissoras querem que o povo assista, querem que o povo veja. Então, dificilmente eles dão ao povo sequer a capacidade de pensar que existem alternativas, que existem programas melhores, filmes, coisas de resenha, teatro, cultura, qualquer coisa assim, trazidas para a televisão, apesar de serem mídias externas à TV, poderiam ser muito melhor aplicadas, muito melhor exploradas, mas para isso precisaria de um incentivo das redes de televisão em fazer com que o povo gostasse disso, assim como para a educação precisa de um incentivo para que surta efeito na população, e nunca aconteceu isso. Muito pelo contrário, agora que a TV está defasada e praticamente acabada com a chegada da internet, que a internet, Netflix, YouTube, o que quer que seja, são a nova televisão, são a nova central de mídia do povo brasileiro, eles ainda tentam se agarrar nas mesmas fórmulas antigas, arcaicas, ferradas, devastadas, que já não servem mais como agregador de cultura ou formador de opinião de maneira nenhuma, mas é, justamente como o Neto falou, para emburrecer mais a população, jogá-la mais para baixo. Basta ver, você pergunta por que a Globo continua fazendo BBB. Olha, eu te pergunto, por que o Roberto Carlos está há 40 anos gravando o mesmo disco todo ano ou fazendo o mesmo especial? É pelo mesmo motivo, cara. Se eu não me engano, né, acho que foi nos idos de 60, 70, Humberto de Alencar Castelo Branco, o avião explodiu em pleno ar. Eu era garota, criança ainda, e eu me lembro dessa história. O país inteiro ficou chocado. Se eu não estou enganada, né, foi ele mesmo, né, Humberto de Alencar Castelo Branco. Olá, Neto, Dr. Castanhas. Eu vou te mandar um áudio aqui, tentar ser rápido, sobre aí os últimos fatos que estão acontecendo aí no Brasil. Primeira coisa que eu noto aí,
muitos relatos aí da mídia encaram a queda do avião como um acidente, tá? Colocam como manchete acidente aéreo, acidente aqui, acidente ali. Eu acredito que no caso desses, ou em qualquer caso de tragédia, né, sempre é associada a palavra queda, né? Até o momento em que sejam efetivadas as investigações. Aí sim você pode classificar como um acidente ou como atentado, em última hipótese, né? Mas até então não se sabe o que aconteceu, né? Se sabe que um avião caiu e ponto, né? Agora você presumir que se foi um acidente, presumir que foi um atentado, eu acho que tem 50% para cada lado. Outra coisa, Neto, lógico, num momento desse, teorias da conspiração ou hipóteses disso e daquilo surge de todos os lados, ainda mais hoje, já estamos aí em 2017, né? O avanço tecnológico, internet para todo lado, todo mundo com um computador no bolso, com uma máquina fotográfica, com um teclado, você pode digitar o que quiser e repercutir o que quiser, né? Então, qualquer coisa é repercutida assim instantaneamente, né? Um texto fajuto ou uma notícia como uma notícia sendo colocada como verídica, mas nada mais do que um viral, como se diz hoje, ou alguma coisa assim para ganhar repercussão. Isso aí surge de todos os lados, né? Mas outra coisa que me chama a atenção também é a capacidade, se a gente quiser ter a paciência de analisar, a capacidade do brasileiro em momentos desses de levar sempre para um lado da brincadeira. Não passam 24 horas e a internet já está cheia de postagens ou imagens, inclusive montagens, com brincadeiras, né? Não importa para que lado usem, se a favor ou contra algum partido, né? Isso não importa. Mas o fato da brincadeira ela superar a seriedade do assunto, né? Nesse momento. Então, querendo ou não, eu acredito que esse excesso de brincadeira, esse excesso de lado que o brasileiro tem de querer colocar sempre um tom irônico, um tom de comédia em cima de fatos sérios, acaba fazendo com que aquele assunto sério perca aquela atenção que deveria merecer a devida seriedade, né? Não sei se eu consigo me fazer entender, mas eu acho que isso dá para, se alguém quiser comparar isso ou dar uma atenção para isso, eu acho que isso é muito importante. E se você olhar ontem e hoje aí o que é repercutido aí pelos grupos que a gente participa e tal, ou até pela sua timeline no Facebook, vai ver que em menos de 24 horas o que chove são essas postagens aí de brincadeiras em cima do fato tão importante. E aí no mais é isso aí, Neto, aguardar o que vai acontecer aí. Eu acho muito improvável a gente pensar que uma investigação séria vai ser feita, né, em cima desse assunto aí. Infelizmente, né? Nossa, aí ó, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Eu não lembrava dessa situação aí do Castelo Branco. Realmente, ou seja, só colabora aí com essa tese que a gente está lançando aí, né? De essa conveniência que acontece, né? É muito estranho, muito estranho. Você vai ver, alguma coisa vai acontecer. Vamos esperar o laudo aí da aeronáutica para ver as razões aí do acidente. Não podemos lembrar também do Ulisses Guimarães, que o avião dele também desapareceu, caiu no mar de Angra, né? Que fica próximo a Paraty. Então, vamos lá levantar nossa teoria da conspiração. É o Neto aqui de São Paulo, verdade, Ulisses Guimarães também. Nossa senhora, se a gente for para pensar também, teve o Juscelino, né? Lembra lá do acidente de carro do Juscelino, que também desconfiam, mas é isso. Até a Neuza, que é nova aí, também estava perguntando, né? Perguntou online aqui para mim, a gente é tudo adulto, nós não só discutimos política, eu falei aqui o assunto é geral, todo mundo coloca o tema que for, você vê o chefe Kaiser e vocês estavam discutindo sobre culinária, e é isso, eu quero deixar os membros que estão entrando aí, eu pretendo convidar mais gente também,
bem à vontade mesmo para discutir. A gente sempre fala que a regra é aquilo, respeitar a opinião alheia, sem palavrões, sem pornografia, sem palavras de baixo calão, e é isso aí. A gente está aqui, o grupo é seleto, tem pouca gente, então somos todos maduros pra caramba, e é isso. É isso aí, vamos despertar essa teoria da conspiração aí. Outra coisa, Neto, algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Quando a gente tenta parar a pensar no assunto, né? Poxa, caiu um avião, né? Eu já tentei ouvir diversos canais aí de informação, né? O que realmente aconteceu? Dá pra gente desconfiar de alguma coisa? Teria sido apenas uma queda por alguma falha mecânica, uma falha humana, ou há suspeitas, a gente pode acreditar em suspeitas de algum tipo de atentado, alguma coisa assim, né? Quando a gente para pensar, né? Eu ouvi em algum canal aí que colocaram a seguinte situação: imagina que essa notícia viesse de um pequeno país da América do Sul, por exemplo, do Paraguai, né? Se a gente ligasse a TV e aparecesse lá: queda de avião mata juiz envolvido no julgamento de vários acusados num crime de alta corrupção no pequeno país tal da América do Sul. O que a gente vai pensar, né? A gente tem que avaliar isso aí, né? Eu acredito que se você usar um pouco da lógica, né? É muito estranho, né? Que um avião desses vá cair simplesmente aí. Já existem vídeos aí no YouTube dando conta que avião comercial ou avião particular teriam classificações diferentes de interesses e tal, não seria tão rígida a fiscalização, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu acredito que, independente do avião ser comercial ou não, isso não é nada que tem que se levar muito em conta. Por quê? Porque um avião, por um outro vídeo que eu acompanhei aí, Neto, ele está avaliado em aproximadamente 3 milhões de dólares, né? Quem tem um patrimônio desses, independente se é uma empresa comercial ou particular, ela vai zelar por esse patrimônio. Ainda mais se é uma empresa menor, inclusive. É a mesma coisa tu ter uma frota de 3 ônibus, né? Tu não vai querer colocar em risco, economizar na manutenção, né? Para colocar em risco o teu ônibus ali novo que você comprou, colocar na estrada com pneu careca, né? Alguma coisa assim, economizar em óleo, economizar em mecânica, né? Para deixar o valor da passagem mais barato, alguns centavos mais barato, né? Então é improvável que alguma falha dessas teria acontecido, né? Do mesmo modo com recursos humanos, tudo que envolve, né? É muito difícil, são itens aí, né? Que é uma propriedade muito que foi investido um alto valor, né? Então é justo que a pessoa que gerencie isso, né, faça da melhor maneira possível, né? Não vai querer arriscar perder. Imagina, quem é que vai querer jogar fora 3 milhões de dólares, né, para ter que comprar novamente um avião? Ou retomando, Neto, quem é que vai querer arriscar esse patrimônio, né, jogar fora esse investimento aí, arriscando inclusive até fechar a empresa que acabou de criar, ou que tá porque é uma baita perda, a perda de um patrimônio desses, né, para qualquer empresa, né? Até mesmo uma empresa comercial de grande porte, quando cai um avião desses de linha comercial, mesmo que a empresa tenha dezenas de aviões, centenas de aviões, né, é um baque, né, na venda das passagens. Então acho que esse ponto aí também é importante a gente pensar. E outros pontos aí, né, pessoal, muito estranho, muito estranho. É só a gente parar para pensar um pouco com seriedade mesmo, fora todo tipo de brincadeira, né? No mínimo é 50% de chances que tenha ocorrido exatamente alguma coisa, né? Outro canal aí que eu também acompanhei colocam que hoje em dia é muito difícil, não é simples assim fazer
uma sabotagem, não é lá cortar apenas um fio, porque o painel de instrumentos ali logo vai antes do avião levantar voo, vai acusar, né? É lógico que ninguém vai fazer isso, né? Se for um atentado, é muito bem premeditado, né? Alguma coisa feita ou encomendada por profissionais, né? Além do mais, do que a gente sabe do que está envolvido por trás, né? Não é simplesmente... Então seria muito mais fácil, era mais fácil pegar um carro, um caminhão e passar por cima do carro da pessoa que tem dentro, né? Então, quem vai fazer uma coisa dessas, vai fazer para que dê a impressão que foi um acidente, né? Um acidente perfeito, né? Se você atropelar a pessoa, é muito mais claro da população pensar, assassinaram o cara, né? Porque qualquer um pode assassinar uma pessoa, né, na rua, atropelar alguém, ou dar um tiro num assalto, como já foi feito aí. Agora, na queda de um avião, é algo muito mais elaborado, e a pessoa acreditar que isso foi um atentado é muito mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar aí as investigações, mas como eu já coloquei antes, né, eu acho muito difícil que isso vai acontecer, né? Devido às investigações a nível brasileiro, né? A gente sabe que são como é que eu vou dizer, fracas, né? Vamos ver, talvez aí, parece que também eu vi em outro canal aí que para o avião ser de origem americana, haverá um suporte, né, da empresa lá, ou da investigação americana, para auxiliar as investigações. Então aí vamos ver o que vai acontecer. Do mesmo modo como o profissionalismo, né, na hora da investigação talvez seja um pouco aquém, né, do esperado, né, em termos de Brasil, também dá para a gente esperar que o profissionalismo em termos do crime também seja um pouco aquém, né, e aí talvez tenha ocorrido alguma falha, né, em si, tratando, né, lógico, se a gente pensar num possível atentado aí. Mas vamos ver aí, Neto, vamos acompanhar aí. Um abraço, então. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast, deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas.
É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.